Uma chapa de metal colocada na água irá a pique. Mas a mesma chapa de metal, na forma de um casco, permanecerá flutuando. Ela desloca um volume de água, cujo peso é igual ao seu próprio peso. Quando se aplica uma força sobre um corpo que está flutuando, imediatamente sofrerá a resistência da água. Essa resistência é chamada de empuxo. Sua relação com o peso ou com a força da gravidade pode também ser demonstrada. Suspendendo a chapa de metal numa balança e mergulhando-a na água, podemos verificar que a força da gravidade sofre pequena resistência. A balança registra uma diminuição de peso relativamente pequena. Suspendendo a chapa de metal, agora na forma de um casco, e mergulhando-a na água, veremos que a balança agora registra zero. Peso total, ou ação da gravidade sobre a chapa, é totalmente neutralizada pelo empuxo. Essa mesma regra aplica-se ao navio, que pode ser explicada esquematicamente por meio deste corte transversal de um navio. Quando colocado na água, o peso ou ação da gravidade sobre o navio, atuando contra a água, é contrariado pela força de empuxo. À medida que o navio vai submergindo, desloca um maior volume de água e a força de empuxo vai aumentando. Quando a força de empuxo é igual à ação da gravidade, o navio está na sua linha de flutuação. A capacidade de flutuação de um navio é dada por toda a parte estanque do casco. A parte abaixo da linha d'água suporta o peso total do navio. A parte acima da linha d'água constitui a reserva de flutuabilidade. A reserva de flutuabilidade é medida pela distância entre a linha d'água e o convés principal. Essa altura é denominada borda livre. Como em um navio, a reserva de flutuabilidade de qualquer corpo flutuante determina a quantidade de peso que pode ser adicionada antes que ele vá a pique. Enquanto o corpo estiver estanque e possuir alguma reserva, continuará flutuando, mesmo quando inclinado ou mergulhado por uma força externa. No estudo da ação da gravidade sobre o navio, representa-se por uma força única a soma total dos pesos das diversas partes. Essa força resultante atua no centro de gravidade, um ponto de equilíbrio de todos os pesos do navio, tanto longitudinais como transversais. O centro de gravidade de um navio pode ser comparado ao centro de gravidade de dois ou mais pesos equilibrados num único ponto. Por exemplo, se colocarmos dois pesos de 5 kg nas extremidades de uma barra, o centro de gravidade deve estar equidistante de ambos, e a resultante será igual a 10 kg mais o peso da barra. Se aumentarmos uma das extremidades, o centro de gravidade deslocar-se-á, ficando mais perto do peso maior. As mesmas considerações são aplicáveis a um navio. Se adicionarmos um peso, o centro de gravidade do navio deslocar-se-á, aproximando-se do centro de gravidade do peso adicional. Qualquer deslocamento do peso adicionado causará também o deslocamento do centro de gravidade do navio. No estudo da estabilidade do navio, as forças de flutuação são também representadas por uma força resultante. Aqui, a pressão da água atua em toda a parte submersa do casco. As pressões horizontais, sendo as mesmas em ambos os bordos, não são levadas em conta. A pressão em um bordo anula a pressão em outro bordo. Somente se leva em conta a resultante da pressão vertical ascendente, ou força de empuxo. Essa força atua em um ponto denominado centro de carena. A localização do centro de carena é determinada pela forma da parte submersa do casco. A resultante das forças de empuxo atua sempre no centro geométrico da porção submersa do casco. Com o navio em repouso, o centro de carena permanece estacionário. Mas quando o navio se inclina, a forma da porção submersa do casco fica alterada. Essa porção do navio em forma de cunha está agora fora d'água e não contribui mais para a flutuação, enquanto que a cunha do bordo oposto está agora contribuindo para a flutuação. Essas variações de um bordo para o outro causam o deslocamento do centro de carena. Cada inclinação do navio faz com que o centro de carena seja deslocado para uma nova posição, função da nova situação do casco. No mar, a ação das ondas obriga o navio a jogar, e a constante variação da parte submersa do casco causa um constante deslocamento do centro de carena. Como a gravidade e a força de empuxo são antagônicas e ambas atuam sobre o navio, as posições relativas de seus pontos de aplicação afetam grandemente as características de estabilidade do navio.
Devem lembrar-se que a força de gravidade atua sempre para baixo verticalmente, enquanto que a força de empuxo atua sempre para cima verticalmente. Com o navio em posição normal, o centro de carena está localizado diretamente abaixo do centro de gravidade. Sendo iguais e agindo na mesma linha vertical, uma força atua diretamente contra a outra. Isso resulta que as forças se anulam, e diz que o navio está em posição de equilíbrio. Contudo, quando uma força externa inclina o navio, ele tende a jogar, e o equilíbrio fica alterado. Como o peso do navio não foi alterado, o centro de gravidade permanece um ponto fixo do navio. Mas as variações da parte submersa do casco alteram a posição do centro de carena em relação ao centro de gravidade. Não agindo mais segundo a mesma linha vertical, as duas forças agora paralelas tendem a fazer com que o navio volte à sua posição normal. O movimento de rotação é semelhante ao produzido por duas forças paralelas quaisquer, agindo em sentidos opostos sobre um mesmo corpo. Quando as forças são iguais e diretamente opostas, elas se anulam. Somente há movimento de rotação quando as duas forças não atuam segundo a mesma linha reta. À medida que o navio vai voltando à sua posição normal, as forças vão se aproximando. Quando elas se confundem na mesma linha vertical, o navio está em posição de equilíbrio. A tendência de um navio em voltar à posição de equilíbrio pode ser comparada a de um berço. Quando o berço está parado, o centro de gravidade e o ponto de apoio estão na mesma linha vertical. Isto é, o peso do berço está contrabalançado por uma resistência aplicada num ponto diretamente abaixo do centro de gravidade do berço. Quando inclinamos o berço, o centro de gravidade permanece fixo. Mas o ponto de apoio é deslocado para uma nova posição, diferente da primitiva. O berço tende a oscilar, até que as duas forças atuem segundo a mesma linha vertical, quando então volta à posição de equilíbrio. As posições relativas às duas linhas de força podem ser materializadas por meio de setas. O berço continuará balançando até que as duas setas estejam alinhadas. Como já estudamos, o centro de carena desloca-se para uma nova posição em cada ângulo de inclinação do navio, função da forma das obras vivas. Podemos estudar o deslocamento do centro de carena empregando uma forma de obras vivas simples, como a deste toro retangular. Ele está sempre no centro geométrico da forma da parte submersa. Quando giramos o toro e plotamos as posições do centro geométrico, verificamos que ele descreve uma trajetória ou lugar geométrico semelhante a uma elipse. Em um corpo cilíndrico, a forma da parte submersa permanece constante, mesmo quando inclinado, e o seu centro geométrico descreve um local geométrico circular. Portanto, para o objetivo de estudar a estabilidade de um navio verdadeiro, um berço é um bom substituto. Em qualquer posição, o ponto de contato entre o berço e a mesa corresponde ao centro de carena para aquela posição. Se traçarmos as linhas de força de empuxo, acharemos que elas se cortam no centro do círculo. O lugar geométrico do centro de carena, representado pela circunferência do círculo, é somente um dos fatores que determinam a estabilidade do berço. Outro fator é a posição do centro de gravidade, que é aqui representado por G. A posição de G é controlada por um peso móvel. Quando o centro de gravidade está baixo, o berço fica em equilíbrio estável e tem uma forte tendência para endireitar-se. À medida que elevamos o centro de gravidade, a tendência ao deslizamento diminui, mas o peso continua em equilíbrio estável. Quando o centro de gravidade atinge o centro do lugar geométrico circular, a tendência de deslizamento é nula e o berço permanece em qualquer ângulo de inclinação. Ele está, agora, num estado de equilíbrio indiferente. A mais leve elevação, além deste ponto, produz um estado de equilíbrio instável e o berço emborcará. O ponto em que G está localizado, quando o berço fica em equilíbrio indiferente, é chamado metacentro. O metacentro deste berço está localizado no centro do círculo. À medida que o centro de gravidade é deslocado para baixo, a distância entre G e M aumenta e a tendência de deslizamento aumenta.
Portanto, a distância entre G e M fornece uma indicação rápida e útil da estabilidade, e é conhecido como altura metacêntrica ou GM. Empregando uma seta para representar a força de empuxo e uma outra para representar a força da gravidade, é possível mostrar que há sem dúvida alguma uma relação entre a altura metacêntrica e os braços de adriçamento. O empuxo sempre atua para cima, perpendicularmente à superfície do mar, através do seno de carena e o metacentro, enquanto que a gravidade atua sempre verticalmente para baixo, através do centro de gravidade. Quando se mantém o berço num determinado ângulo de inclinação, pode-se ver que, à medida que a altura metacêntrica diminui, a distância entre as linhas de força diminui. Os braços de adriçamento tornam-se menores. Quando G coincide com M, não há braço de adriçamento. Qualquer que seja o ângulo de inclinação, sempre que G e M coincidem, o braço de adriçamento é nulo. Quando G está acima de M, o berço fica em equilíbrio instável. A mais leve inclinação produz braços de banda, em vez de braços de adriçamento, e o berço emborcará. No caso deste berço, que representa um lugar geométrico circular, vimos que o metacentro está num ponto fixo, no centro do círculo, e está sempre no ponto de intersecção de duas linhas adjacentes da força de empuxo, em uma forma circular. A intersecção de todas as linhas de força de empuxo, ou raios, é um ponto comum. Mas no toro retangular, vimos que o lugar geométrico do centro de carena era semelhante a uma elipse. Este lugar geométrico pode ser considerado como composto de pequenos arcos de circunferência de raios diferentes. Para localizar o centro de curvatura dessas circunferências, teríamos que traçar raios adjacentes separados por distâncias infinitesimais. Aqui, a separação está exagerada, pois traçamos raios para poucos ângulos de inclinação, entre 0 e 90 graus. Os centros desses arcos são posições do metacentro, para posições correspondentes do lugar geométrico. Quando plotamos posições sucessivas do metacentro, construímos sua trajetória até 90 graus, correspondente a um lugar geométrico elíptico, empregando um fio para representar a linha de gravidade e outro para representar a linha de força de empuxo. Podemos observar o efeito dessa trajetória sobre a estabilidade. Com o centro de gravidade abaixo do metacentro e na mesma vertical, o toro está em equilíbrio estável. Portanto, à medida que o toro se inclina, produz braços de adriçamento. À medida que o ângulo de inclinação aumenta, o metacentro sobe e os braços de adriçamento aumentam. Atingindo um ponto, porém, o metacentro começa a descer, e a um certo ângulo maior, os braços de adriçamento começam a diminuir. Com as duas forças novamente na mesma vertical, podemos ver que agora o metacêntrico está abaixo do centro de gravidade, e o toro está em equilíbrio instável. Qualquer pequena inclinação, além de 90 graus, produz braços de banda e o toro emborcará. Vimos no berço circular, onde M é um ponto fixo, que G e M pode ser empregado como medida de estabilidade. Mas, com um lugar geométrico elíptico, o metacentro não está em um ponto fixo. Varia de posição à medida que a inclinação muda de valor. Contudo, para pequenos ângulos de inclinação, mais ou menos 8 ou 12 graus, a mudança do centro de curvatura é tão pequena que o metacentro praticamente fica fixo. Quando o navio está em posição normal, GM, a altura metacêntrica, pode ser empregada como medida de resistência inicial do navio à inclinação. Como a linha da gravidade passa através de G e a linha da força de empuxo passa através de M, que para pequenos ângulos de inclinação pode ser considerado um ponto fixo. É evidente que para pequenos ângulos de inclinação, a altura metacêntrica GM controla a variação dos braços de adriçamento. Portanto, quando somente se conhecer GM e traçarmos uma perpendicular ao eixo horizontal de um gráfico representando a distância entre G e M no ponto correspondente a 57,3 graus e traçarmos uma reta de 0 até a extremidade superior da perpendicular, a inclinação dessa reta indica com razoável precisão o crescimento dos braços de adriçamento para pequenos ângulos de inclinação. Para um navio que a GM seja igual a 2,5 pés a 5 graus de inclinação, produzir-se-á um braço de adriçamento de aproximadamente 1/4 de pé.
A 10 graus, produzir-se-á um braço de adriçamento de meio pé. Caso Gm fosse maior ou menor, haveria uma variação correspondente nos valores dos braços de adriçamento iniciais. Pode-se provar a exatidão deste método de avaliar o aumento dos braços de adriçamento iniciais construindo-se uma curva de estabilidade. Mede-se os braços de adriçamento para vários ângulos de inclinação e faz-se a plotagem num gráfico. Quando plotamos um determinado número de braços de adriçamento e traçarmos a curva, poderemos verificar que há sem dúvida uma relação entre as curvas de estabilidade estática e a inclinação da reta obtida por intermédio da altura metacêntrica. Até 5 graus de inclinação, os valores dos braços de adriçamento nas várias curvas estão na mesma proporção que obtidos por intermédio da altura metacêntrica. É evidente, portanto, que a altura metacêntrica, ou Gm, pode ser usado como medida de estabilidade inicial. Assim, para estarmos aptos a avaliar o efeito de qualquer acréscimo de peso colocado em qualquer ponto do navio, teremos que ter curvas dos braços de adriçamento para todas as condições possíveis de carga. Os dados necessários para construir-se essas curvas constam-se no Manual de Informação sobre Estabilidade. Quase todos os navios possuem, e esses dados serão encontrados numa parte chamada Curvas Cruzadas de Estabilidade. Vejamos primeiramente como a alteração do deslocamento afeta o centro de carena em qualquer ângulo de inclinação considerado. Recordem-se que esse centro de carena, ou B, é um centro geométrico da parte do navio submersa. Quando, por uma inclinação do navio, se altera a forma das obras vivas, o centro de carena desloca-se para uma nova posição. Com uma forma simples, como deste corte de modelo, podemos estudar o deslocamento do centro de carena. Se girarmos o modelo, a forma das obras vivas fica alterada, e quando plotamos novas posições dos centros geométricos das obras vivas, vemos que o centro escreve uma trajetória curva. Obtendo o centro de carena, para diversos ângulos de banda, veremos a curva completa dos centros, ou o que chamamos de local geométrico do centro de carena. Observem que, embora deslocando a posição de G pelo deslocamento do peso, a forma das obras vivas não varia, e consequentemente, seu centro geométrico ou seu centro de carena não muda. Se agora girarmos o modelo, podemos observar que em todos os ângulos de banda a forma das obras vivas é a mesma que antes, e que seu centro, ou B, descreve a mesma trajetória anterior. Sua estabilidade aumentou, devido somente ao deslocamento de G para baixo. O deslocamento de peso não altera o local geométrico do centro de carena, mas quando acrescentamos peso, aumentamos o deslocamento do navio. Ele fica calando mais e, naturalmente, o centro geométrico das obras vivas, ou o centro de carena, sobe. Agora, se traçarmos novamente sua trajetória, verificamos que a nova trajetória está por cima da primitiva, mas é muito complexo determinar a trajetória exata do centro de carena para cada calado do navio, onde a forma das obras vivas varia tão grandemente de proa a popa. Enquanto o navio ainda está em sua fase de plano, os desenhistas determinam as trajetórias do centro de carena para vários calados por meio de um calculador mecânico. Contudo, para traçar curvas dos braços de adriçamento, nós necessitamos saber da posição de G, além da trajetória de B para cada deslocamento. Mas a posição de G varia entre limites muito grandes, com tantas condições de carga. Os desenhistas necessitam, portanto, estimar uma posição de G para traçar as curvas dos braços de adriçamento. Na prática, coloca-se a posição estimada de G abaixo do que será na realidade. Com essa posição estimada de G, podemos construir as curvas dos braços de adriçamento para qualquer deslocamento do navio para o qual conhecemos as trajetórias de B. Digamos que temos as curvas dos braços de adriçamento para 10.000, 11.000, 12.000 e 13.000 toneladas de deslocamento. Vamos dar uma rotação de 90 graus para uma das curvas. Podemos observar aqui que os braços de adriçamento para cada 10 graus de banda são indicados nessa linha vertical. Se girarmos do mesmo modo as outras curvas, teremos os braços de adriçamento para os vários deslocamentos, numa série de linhas verticais. Liguemos os braços para os mesmos graus de banda. Assim, essas linhas são o que nós chamamos de curvas cruzadas de estabilidade. Uma vez que nosso manual de informações sobre estabilidade nos dá essas curvas cruzadas, é muito fácil interpolar para qualquer deslocamento. Digamos que queremos achar uma curva para 10.500 toneladas. Tudo o que temos que fazer é começar por aqui. Traçando uma linha vertical entre 10.000 toneladas e 11.000 toneladas, podemos tirar das curvas cruzadas os valores dos braços de adriçamento para cada ângulo de banda. Se montarmos um gráfico com esses valores, poderemos ligá-los para obtermos a curva desejada. Lembre-se, porém, de que essa curva somente é correta se a posição real de G do navio
coincidir com a posição estimada, usada para a construção das curvas cruzadas. Vejamos agora o efeito de acréscimo de peso sobre a estabilidade do nosso navio. Observemos este navio, que acabamos de falar deslocando 10.500 toneladas, para o qual já construímos uma curva dos braços de aderçamento. Suponhamos que embarcamos 500 toneladas. Devemos imaginar, primeiramente, que este peso foi colocado exatamente na nossa posição estimada de G. Note que o deslocamento e o calado aumentaram. A borda livre ficou menor. Sabemos que o maior deslocamento do navio eleva a B, e quando B sobe, os braços de aderçamento diminuem. Pode-se verificar isso nas curvas cruzadas. Pegue uma delas e notarão que elas tendem a baixar, ou a nos dar braços de aderçamento menores, à medida que o deslocamento aumenta. Não é uma quantidade grande naturalmente, como podem ver. Se retirarmos os braços de aderçamento das curvas cruzadas e construirmos uma curva de estabilidade para o novo deslocamento. Os braços de aderçamento em todos os ângulos de banda são menores, mas a estabilidade não diminui sensivelmente. Contudo, não esqueçam que colocamos um peso exatamente em G, quando na realidade certamente ficaria acima ou abaixo, de modo que temos não somente uma operação de deslocamento, afetando nossa estabilidade por causa da mudança de B, mas o que é mais importante também é o deslocamento de G. Se o nosso peso for colocado acima de G, G sobe, e como sabem, isso significa uma diminuição dos braços de aderçamento em todos os ângulos de banda. Vejamos isso na curva. Vimos que um peso colocado exatamente em G, aumentando o deslocamento, reduziu um pouco os comprimentos dos braços de aderçamento, devido ao deslocamento de B. Agora, à medida que elevamos o peso, G sobe também. Para verificar como isso afeta a estabilidade, apliquemos a correção da sinusoide. E podem ver claramente a perda de estabilidade quando o peso é acrescentado acima de G. Acrescentemos agora o novo peso abaixo de G, e o deslocamento naturalmente aumenta. Mas dessa vez, o centro de gravidade desloca-se para baixo, aumentando o comprimento dos braços de aderçamento, para todos os ângulos de banda. Plotemos essas também. Como antes, o acréscimo de peso produz uma nova curva com braços de aderçamento, ligeiramente menores. Agora, apliquemos a correção senoidal. Dessa vez, temos que tratar o deslocamento de G para baixo do eixo horizontal, porque G desloca-se para baixo, produzindo braços de aderçamento maiores. Traça a senoide e a curva de estabilidade fica crescida da parte abaixo do eixo horizontal. Podem verificar que agora, a nova curva tem braços de aderçamento maiores que a primitiva. A estabilidade foi aumentada em todos os pontos. Assim, vimos que um acréscimo de peso acima do centro de gravidade aumenta o deslocamento do navio e reduz a borda livre, produzindo braços menores, e também desloca G para cima, reduzindo deste modo ainda mais o comprimento dos braços de aderçamento. E que acréscimos de peso abaixo do centro de gravidade também aumenta o deslocamento do navio, produz braços de aderçamento ligeiramente menores, mas desloca G para baixo, aumentando assim o comprimento dos braços de aderçamento em todo o limite de estabilidade. Observando agora uma curva de estabilidade de um navio real, recordem-se que as curvas cruzadas são tratadas por uma posição estimada de G. Na prática, raramente a posição real de G coincide com a estimada. Portanto, temos que fazer uma correção para a distância entre a posição real de G e a estimada. Digamos que acabamos de sair de um porto completamente carregados, em um deslocamento total de 12.000 toneladas. Como fizemos antes, tiramos primeiramente os braços de aderçamento correspondentes a 12.000 toneladas. Marcamos os pontos e traçamos a curva. Se a altura real de G sobre a quilha e a altura estimada de G com que fizemos a curva fossem iguais, teríamos agora uma curva correta dos braços de aderçamento, mas isso só acontece uma vez em 1 milhão de anos. Assim, digamos que a altura real seja de 24 pés, e que a altura estimada seja de 20 pés. A distância entre a posição real de G e a estimada é, portanto, de 4 pés. Bem, isso é muito fácil. Basta somente aplicar a correção senoidal. Teremos a curva verdadeira dos braços de aderçamento para o nosso navio com um deslocamento de 12.000 toneladas e uma altura de G de 24 pés. Muito bem, obtivemos nossa curva para a posição de plena carga, mas agora digamos que navegamos vários dias e que gastamos essa quantidade de combustível de nossos tanques de fundo. Vejamos o efeito disso. O que fizemos foi retirar peso de baixo do centro de gravidade do navio. Para achar o efeito de retirada de peso sobre a estabilidade, recorde-se que primeiramente nós deslocamos o peso de uma posição real para o centro de gravidade e depois retiramos o navio.
Isto naturalmente reduziu o peso, ou o deslocamento do navio, mas o mais importante é que isso significa o deslocamento de G para cima. Para saber o efeito disso sobre a nova estabilidade, construímos a curva dos braços de içamento para o novo deslocamento e procedemos como antes. Então, com a senoide, faremos a correção para o deslocamento de G. Compare essa nova curva com a de plena carga e notarão que há considerável perda de estabilidade quando retiramos pesos abaixo do navio. É por isso que uma grande retirada de peso abaixo do navio é muito sério. À medida que consome combustível, alguns navios devem ser lastrados com água do mar para restabelecer uma estabilidade satisfatória. Vejamos o que pode acontecer se o navio não for lastrado como sugerido acima e nossa estabilidade permaneceu fraca. Digamos então que temos que acrescentar uma certa quantidade de peso em cima, de tal modo quando recebemos um container. Isso naturalmente é um acréscimo de peso, de modo que relativamente ao deslocamento nós voltamos à posição de plena carga, mas este peso foi acrescentado em cima, de modo que nosso G subiu. Para achar o efeito deste peso alto sobre nossa estabilidade, pegamos de novo nossa curva dos braços de deslizamento e fazemos a correção para essa nova posição de G. Temos uma curva resultante que mostra uma considerável perda de estabilidade, de fato que nosso navio pode ficar em perigo em caso de mau tempo. Agora, se este peso não estivesse bem peado e se deslocasse para um dos bordos, o centro de gravidade sairia da linha longitudinal e o navio ficaria adernado. Apliquemos a correção cossenoide e vemos que há muita pouca estabilidade restante e o navio está em situação precária. Nós vimos que o modo de distribuir peso no navio é um dos fatores importantes que afeta sua estabilidade, e essas variações na estabilidade se refletem nas curvas dos braços de deslizamento. Quando um peso de a bordo do navio é deslocado em qualquer posição, G desloca na mesma direção, mas somente uma fração da distância. À medida que G se desloca para cima, diminui a estabilidade. À medida que G se desloca para baixo, aumenta a estabilidade. Deslocamentos transversais de peso fazem com que G saia da linha longitudinal e produza um banda, e é sempre acompanhado por peso e estabilidade. Quando se acrescenta um peso no navio, dois fatores afetam a curva de estabilidade. O primeiro é o deslocamento do centro de carena para cima, devido ao aumento do deslocamento do navio. Este deslocamento de B diminui os braços de deslizamento. O segundo é o deslocamento do centro de gravidade. O deslocamento de G para cima, quando se acrescenta um peso em cima, diminui os braços de deslizamento, prejudicando assim ainda mais a estabilidade. O deslocamento de G para baixo aumenta os braços de deslizamento e melhora a estabilidade, a não ser que a diminuição da borda livre seja muito grande. Essa é a história do peso sobre a estabilidade. Se deixarmos nosso G deslocar-se para cima, prejudicamos a estabilidade do nosso navio. Quando deslocamos G para baixo, melhoramos a estabilidade do nosso navio. A não ser que você saiba muito bem a teoria, é muito fácil tomar uma medida prejudicial. Sobre o ponto de vista teórico, a estabilidade parece ser um assunto complicado, mas pode ser resumido fundamentalmente numa questão de pesos, ou melhor, de localização de pesos. Talvez possa explicar melhor utilizando o modelo de escala de um navio. Agora, vejamos o que acontece quando deslocamos o peso. Observem, deslocando esse peso grande do convés principal para a borda, ele fica adernado. Essa banda é uma boa medida de estabilidade do navio. Agora, se colocarmos outro peso aqui, embaixo, e na linha central, observe que ele tende a adriçar. Em outras palavras, melhoramos a estabilidade. Somente para provar que foi a colocação de peso embaixo que melhorou a estabilidade, vamos deslocá-lo para cima. O navio fica imediatamente muito mais adernado. Temos que tratar de dois assuntos, acréscimo e deslocamento de peso. É mais fácil estudar esses dois assuntos separadamente, e como o deslocamento de peso não altera o deslocamento do navio, tratemos agora do primeiro assunto. Com o peso baixo, observe que ele não se inclina. Volta imediatamente para a posição normal, possui boa estabilidade. Com o peso grande, bem em cima, não é preciso muito esforço para emborcá-lo. O importante é lembrar que a estabilidade do navio depende das posições relativas entre os centros de carena, B, e o centro de gravidade, G, e que a estabilidade para determinado ângulo de banda é medida pelo comprimento do braço de adriçamento. O braço de adriçamento é a distância entre as verticais das forças de empuxo e da força de gravidade. Se adernarmos o navio gradativamente, o braço de adriçamento cresce até um certo ângulo de banda e depois diminui até chegar a zero. Essa mudança de valores pode ser plotada num gráfico.
sobre o eixo horizontal, marcamos os valores crescentes dos ângulos de banda e deixamos o eixo vertical em pés. Se traçarmos cada braço de adestramento no ponto correspondente ao seu ângulo de banda e o ligarmos, teremos uma curva denominada curva dos braços de adestramento, ou, como algumas vezes é chamada, curva de estabilidade estática. Para melhor esclarecer a relação entre essa curva e o braço de adestramento de um navio para diferentes ângulos de banda, vamos imaginar o navio com um gráfico superposto. Então, à medida que o navio aderna, podemos ver os diversos valores dos braços de adestramento gravados em posição correta no gráfico. Novamente, a curva resultante é a curva dos braços de adestramento. Para lhes dar uma ideia prática do que representa para o navio a curva dos braços de adestramento, construamos a curva do nosso modelo de navio. Amarrando o cabo, podemos adernar o navio sobre o ângulo que desejamos. O outro cabo está ligado a este instrumento, que mede exatamente a força exigida para determinado ângulo de banda. Como sabem, todo navio tende a voltar à sua posição normal. Amarramos um pouco e lemos a escala. A leitura é igual à tendência do navio em voltar à sua posição normal. Essa tendência é conhecida como momento de adestramento. No navio, para calcular o momento de adestramento, multiplicamos o deslocamento pelo braço de adestramento, e este nos dá o momento de adestramento em toneladas-pés. O nosso modelo pesa somente 240 libras. Assim, para este modelo, teremos que usar libras em vez de toneladas, e polegadas em vez de pés. Voltemos agora ao nosso modelo no tanque, e tracemos a curva de estabilidade à medida que se vai medindo os braços de adestramento para diversos ângulos de banda. 10 graus de banda, braço de adestramento, 0,14 polegadas. 20 graus de banda, 0,31 polegadas. 30 graus de banda, 0,48 polegadas. 40 graus, 0,57 polegadas. 50 graus, 0,51 polegadas. 60 graus, 0,36 polegadas. 70 graus, 0,14 polegadas. Limite, 75 graus. Ligue estes pontos e teremos a curva dos braços de adestramento deste navio na situação atual de carga. Mas, para mostrar claramente o que isso serve quando deslocamos o peso do navio, vejamos o que acontecerá se levarmos o centro de gravidade movendo o peso para cima. Repitamos o mesmo processo de medida. 10 graus de banda, braço de adestramento, 0,07 polegadas. 20 graus, 0,16 polegadas. 30 graus, 0,29 polegadas. Limite, 59 graus. A curva mostra que a estabilidade foi grandemente prejudicada. Por exemplo, notarão que a 20 graus a leitura é mais ou menos a metade, enquanto o braço de adestramento máximo não é somente muito menor, como também corresponde a um ângulo de banda bem menor. E o limite, em vez de 75 graus, é somente 59 graus. Isto é, quando o peso está embaixo, o modelo pode jogar até 75 graus e ainda voltará à sua posição normal de equilíbrio. Enquanto que com o peso em cima, se jogar além de 59 graus, ele emborcará. É evidente que sempre se desloca um peso grande a bordo, o centro de gravidade se desloca na mesma direção. Se deslocarmos um peso para cima, G também sobe. Se deslocarmos um peso para baixo, G também desce. Naturalmente, o deslocamento de G é uma fração do deslocamento do peso. Mas que razão? Aqui está uma fórmula que devemos conhecer muito bem. Para acharmos o deslocamento de G, teremos que saber o total do peso deslocado, representado pelo P minúsculo, dividir por delta, que é o deslocamento do navio, incluindo o peso que vamos deslocar, e depois multiplicar pela distância que o objeto foi deslocado. Suponhamos que o peso que desejamos deslocar é de 200 toneladas, e que o deslocamento total deste navio é de 2.000 toneladas. Dividindo, achamos 1/10. G terá um deslocamento igual a 1/10 do peso. Agora digamos que esse peso foi deslocado 20 pés para cima. A fórmula nos dá 1/10 vezes 20, que é igual a 2 pés. Isto é, movendo esse pé 20 pés para cima, G teve um deslocamento de 1/10 disso, ou 2 pés. Essa é uma fórmula simples, que deve ser gravada de cor. Vejamos agora o efeito de um deslocamento de peso, e portanto, o deslocamento de G para cima em relação aos braços de adestramento. Adernando o navio e traçando as linhas das forças verticais, podemos medir o braço de adestramento para este ângulo de banda, o que naturalmente é a distância entre as linhas das forças de gravidade e da força de empuxo.
Nós medimos os braços de deslizamento para a posição primitiva de G, e agora o braço de deslizamento para a nova posição de G. A redução do braço de deslizamento é evidente, e isso é verdadeiro, não somente para um ângulo, mas também qualquer outro ângulo de banda. E aqui está o resultado. A distância entre as linhas da força que passam pela posição primitiva de G e pela nova nos dá o valor da mudança do braço de deslizamento. Agora, vejamos alguns passos que são importantes. Creio que posso explicá-lo claramente com este modelo aqui. Temos a posição primitiva de G e a nova, que obtivemos quando deslocamos o peso para cima. Agora, meçamos esse deslocamento de centro de gravidade. Mede 2 polegadas exatamente. Adernando o modelo, podemos salientar um fato muito interessante. A 30 graus de banda, a distância entre nossas duas linhas de força mede 1 polegada, exatamente a metade do deslocamento de G. Quando adernamos agora além de 90 graus, é 2 polegadas, exatamente o deslocamento total de G. Vejamos agora por que isso é importante. Conhecendo o deslocamento de G, podemos traçar a curva de redução, exatamente como traçamos a curva de estabilidade. Do deslocamento total de G a 90 graus, a metade do deslocamento a 30 graus. Mas ligando esses pontos, verificamos que ela tem um máximo, a 90 graus. E na matemática, essa curva se chama uma curva senoidal. Vejamos agora como podemos empregar isso na prática. Digamos que possuímos a curva dos braços de deslizamento do navio. Depois, mede o deslocamento de G em 90 graus e a metade em 30 graus. E logo traçamos a senoidal. Essa porção dos braços de deslizamento abaixo da senoidal representa as reduções e podemos abandoná-las. Se trouxermos agora os braços de deslizamento restantes verticalmente para o eixo horizontal, teremos uma nova curva que mostra a estabilidade restante do navio. Verificamos este método de corrigir as curvas dos braços de deslizamento por meio de uma experiência com o nosso modelo e as curvas dos braços de deslizamento que cuidadosamente construímos para ele. Lembre-se que a curva superior corresponde ao peso embaixo do modelo. Agora, quando elevamos o peso, obtivemos a curva inferior, que indica um pouco menos de estabilidade. Tomemos agora a primeira curva. Tracemos 0,4 polegadas, o deslocamento de G em 90 graus e a metade disso, ou 0,2 polegadas em 30 graus. Prosseguiremos o mesmo passo de abandonar essa parte das curvas do braço de deslizamento situado abaixo da senoidal, e transportaremos a parte restante ao eixo horizontal. Comparando essa com a curva corrigida que traçamos antes, vemos que são praticamente idênticas. Em resumo, cada deslocamento de peso produz um deslocamento de G, e cada deslocamento de G altera a estabilidade do navio. Com o peso embaixo do modelo, G está baixo. Temos uma estabilidade muito boa. A curva dos braços de deslizamento tem esse aspecto. Elevando o peso, G sobe naturalmente. Temos menos estabilidade agora. A porção abaixo da senoidal representa a perda de estabilidade. A porção acima, a estabilidade restante. Elevemos o peso um pouco mais. Voltemos o modelo para traçarmos uma nova senoidal. E verão que para esse tipo de curva, se movermos o peso bastante para cima, G fica tão elevado que não teremos mais valores para os braços de deslizamento, para pequenos ângulos de banda. E elevando um pouco mais G, veremos braços de deslizamento negativos, ou braços de banda a pequenos ângulos de banda. Observem que quando o modelo tem braço de banda, ele não mais permanecerá em posição normal, e sim ficará adernado para um dos boros. Porém, notarão que em um certo ponto da curva não há braços de deslizamento, nem de banda, e que além deste ponto aparecem de novo os braços de deslizamento. Este ângulo de banda, onde não há braço de deslizamento, nem de banda, o navio, ou neste caso o corte do modelo, voltará à posição de repouso. Adernando um pouco mais, até onde o nosso gráfico indica a existência de braços de deslizamento, ele ainda voltará à posição de repouso. Nessa posição de repouso, se pudéssemos ver as forças de gravidade e de empuxo, verificaríamos que uma está diretamente oposta à outra, segundo a mesma vertical. É essa a razão porque o modelo volta à posição de repouso neste ângulo de banda. Elevemos um pouco mais G, e veremos que não há mais braço de deslizamento. Faça o mesmo no modelo e ele embarcará. Isso nos dá uma ideia bem clara do que se sucede no navio em que elevamos ou abaixamos peso, e portanto, elevamos ou abaixamos G. É igualmente importante também saber o que se sucede quando deslocamos peso transversalmente. Com o modelo em posição normal e o peso a meio do convés principal, teremos uma curva dos braços de deslizamento com este aspecto, mas quando deslocamos este peso para a borda, o modelo fica adernado. Se o peso não é muito grande, ele permanecerá em repouso, embora permanentemente adernado. Tentemos estudar a situação com relação às forças aplicadas em G
e em B. Colocando o navio em posição normal, a gravidade atua por fora da força de empuxo. Quando o navio alterna de forma suficiente de modo que B fica na mesma vertical que G, não há braço de deslizamento e o navio fica nessa posição. Mas qual é o efeito disso sobre a estabilidade do nosso navio? Vejamos. Naturalmente, todas as curvas de estabilidade começam a 0 graus de banda, e só podemos fazer isso sustentando, a fim de contrariar sua banda permanente. Isto é, termos braços de banda em vez de braços de deslizamento, desde 0 graus até este ângulo de banda. O único meio de medi-los é do outro bordo do navio, a 0 graus, 0,28 polegadas, e como são braços de banda ou braços de deslizamento negativos, nós teremos que traçá-los abaixo do eixo horizontal, já que são quantidades negativas. 10 graus, 0,13 polegadas. Agora, quando o modelo atingir sua banda permanente, não há esforço em nenhum sentido. 20 graus, 0,06 polegadas. 30 graus, 0,23 polegadas. Limite, 71 graus. Completemos a curva de estabilidade. O navio deve ficar em repouso neste ponto, onde não há braço de banda, nem de deslizamento que o afetem. Em toda a extensão da curva, as características de estabilidade foram prejudicadas e o limite de estabilidade é menor. Como no caso do deslocamento vertical de peso, podemos corrigir nossa curva de estabilidade para um deslocamento transversal de peso, aplicando quase as mesmas regras. G desloca-se na mesma direção do deslocamento do peso, nesse caso, obliquamente. Fundamentalmente, acontece o mesmo que quando o deslocamento de G é a segunda vertical. G, tendo se deslocado para aqui, se submete à mesma lei. Nossa dedução da curva dos braços de deslizamento para cada ângulo de banda é a distância entre as duas linhas de gravidade. Observarão, contudo, uma grande diferença. Quando o deslocamento vertical de G para cima, a distância entre as duas linhas crescia, à medida que a banda aumentava. Mas, com o deslocamento transversal de G, a distância entre as linhas torna-se menor, à medida que aumentamos a banda. Agora, deslocamos G, 2 polegadas, quando o navio está em posição normal, ou a 0 graus de banda. É óbvio que a distância entre as linhas é igual a 2 polegadas exatamente. O que é interessante é que a 60 graus, a distância entre as duas linhas é metade do deslocamento total de G, ou neste caso, 1 polegada. Plotemos agora essa curva, como fizemos para a senoidal. Marque a 0 graus o deslocamento total de G, e a sua metade 60 graus. Ligue os pontos e temos uma curva que é a imagem invertida da senoidal, é a chamada cossenoidal. Do mesmo modo que tínhamos previsto a variação da curva de estabilidade para o deslocamento vertical de peso por meio da senoidal, também podemos prever a variação para o deslocamento transversal de peso utilizando a cossenoidal. Tomemos a curva primitiva do modelo e calculemos o deslocamento de G. Depois, tracemos o valor total a 0 graus, a metade do valor a 60 graus e desenhamos a cossenoidal. Procedendo como antes, podemos produzir a mesma curva corrigida que obtivemos por medidas atuais. Os braços abaixo da curva da cossenoidal e acima da curva de estabilidade são braços de banda, portanto, deve ficar abaixo do eixo horizontal. Este, acima da curva da cossenoidal, representa os braços de deslizamento restantes, e, portanto, deve ficar acima do eixo horizontal. A curva resultante representa as características de estabilidade resultantes do nosso navio. Da mesma forma que no deslocamento vertical, quanto maior for o peso deslocado transversalmente, maior será o deslocamento de G, e a curva da cossenoidal eliminará uma porção maior da curva de estabilidade. Deslocando ainda mais, produziremos o deslocamento de G, tão grande que não haverá mais estabilidade. Faça o mesmo no modelo e ele emborcará. Bem, isso é tudo que se diz a respeito ao efeito de deslocamentos verticais e transversais de peso sobre a estabilidade, assim como o modo de fazer as correções. Mas em um navio, é muito raro, na verdade, deslocar um peso somente para baixo e para cima, ou para a borda. Geralmente, é uma combinação de ambos. Se deslocarmos G daqui para aqui, é muito fácil determinar os componentes vertical e horizontal do deslocamento de G. Então, apliquemos a senoidal para o componente vertical do deslocamento de G e temos uma nova curva. Em seguida, aplicamos a cossenoidal para o deslocamento horizontal e obteremos a curva completamente corrigida.